alô, galera do podcast Sem Limites. Continuamos aqui firme e forte, graças a Deus. Hoje estamos no nosso 16º episódio. E vai ser um episódio muito especial. Eu quero deixar vocês aqui que nos acompanhem, que acompanhem as nossas redes sociais. Eu sou a Dani Cunha. E eu sou o Renan Lopes. E vamos começar aqui esse nosso episódio. Renan, faz as honras desse convidado maravilhoso. Com muita alegria. Gente, estamos aí em mais um encontro do podcast Sem Limites. Esse podcast que já tem abençoado muita gente. Amém. Inclusive você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, fique por dentro das novidades e também dos episódios que já tivemos aqui com vários ilustres de Deus. E não diferente disso, hoje estamos recebendo uma família. Uma família, gente. Que eu chamo de minha família, carinhosamente. É uma dupla sensacional. Eles estão impactando o Brasil. Eles que vêm desenvolvendo um trabalho muito relevante no Reino de Deus. Acabaram de gravar uma nova música e tá para sair, tá no forno. E eu com falo, um tema importante essa música. E com um tema muito Isso, importante, isso aí. E eu falo nada mais, nada menos do que eles. Família Cavalcante. Sejam bem-vindos ao podcast Sem Limites. Glória! Que honra estar aqui com vocês, com a Dani, com o Renan. Uma honra estar aqui, né, amor? É muita honra. Quero dar a paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo. Amém. E agradecer de estar aqui e poder participar, né, irmão? Vocês são duas pessoas queridas, né, que fazem parte de forma direta do nosso projeto, do Amor Sem Limites, das vigílias. Vocês que me acompanham, né, há anos na vigília, tempo. cantam desde o começo. E são pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Roseli, nem se fala, que tem um testemunho. Já aqui, ó, nos bastidores aqui, a gente já estava impactado aqui. Já estava impactado com os aqui. testemunhos. Renato, que esse irmãozão sempre foi uma bênção de Deus nas nossas vidas. E ter vocês aqui hoje, poder contar um pouco da história de vocês. Porque tem gente que conhece vocês dos vídeos. Verdade. Da música. Púlpito, Mas não teve ainda o prazer de conhecer um pouco mais a fundo a história de vocês. E além de cantarem, né? Claro. A Roseli também prega muito. Maravilha. Já deixa aí uma indicação Que aí pros glória. vasos aí, ó. Pode levar a Roseli para pregar, que ela prega e tem um testemunho muito forte, Renato. Verdade. E eu vou, em nome de Jesus. Uma bênção de Deus. E, Dani, eu vou deixar você iniciar aí as perguntas. Maravilha. Porque hoje vai ser quente. Hoje vai esse ser podcast. quente. Ou como diz o Renan, vai tremer. Gente, é o seguinte. Quero passar para vocês antes um pouquinho da essência de quem somos, né? O podcast Sem Limites, e vocês que estão muito acostumados já com a família Sem Limites, vocês sabem que o grande objetivo do projeto é que o céu é o nosso limite. Então, esse espaço que a gente criou aqui, a gente criou ele justamente para que cada pessoa importante no nosso meio religioso possa passar uma mensagem para os jovens. Foi uma forma que a gente buscou muito a Deus. Como que a gente pode conversar com a juventude? O Renan é jovem, eu não tanto, mas fico feliz que outros ainda me consideram. Que isso, é jovem, Então, né? Sim. obrigada, fico feliz com isso. Então, a gente queria muito fazer um podcast que fosse conhecido, mas mais do que isso, que conversasse com jovens. Então, hoje aqui, os nossos testemunhos de convidados como vocês, nós recebemos com muito amor, o público recebe com muito amor, eles pedem pessoas, eles comentam nos programas, entendeu? Eles mesmo falam, traz fulano, traz cicano, olha que isso bacana, olha que comentário edificante. Então, para a gente saber que a gente está podendo ser instrumento para realizar essa obra, nos dá muita alegria. E eu queria que vocês se sentissem em casa, aqui à vontade. De verdade, a gente não tem limite para pergunta, não tem limite para resposta. A gente quer conhecer vocês. E a gente quer que eles, os nossos ouvintes, os nossos membros, né, do nosso canal, inscritos que fala, que eles tenham a tranquilidade de falar, nossa, eu conheço o trabalho da família Cavalcante, mas mais do que isso, eu conheço quem é, né? Quem são, no caso de vocês, a família Cavalcante. Então, eu queria começar pedindo para vocês
contarem um pouco da história de vocês. Como vocês se juntaram e como vocês começaram a fazer juntos a obra. Dupla. Como é que ficou a dupla, né? A gente está na mesma fiação que eu ia sugerir essa pergunta, né? Uhum. Porque né, a gente tem aqui uma biografia de você, a gente levanta a vida do convidado, né? Então, se tiver qualquer BO, a gente sabe, entendeu? Brincadeira. Mas casados há 10 anos, é isso? Parabéns. Isso. Fazer em outubro agora, 10 anos. Irmão, isso é Olha, milagre, hein? glória, hein? Fala Glória aí, de que Deus. Deus abençoe vocês. Casados há 10 anos e o ministério há 8 anos. O Ministério Família Cavalcante há 8 anos. E eu queria saber, né? E essa é a minha pergunta da Dani, para a gente começar aqui nosso podcast. Como foi que surgiu a ideia da dupla? Sim. Família Cavalcante. Eu sou nascido e criado na igreja, né? Amém. Alguns conhecem o meu testemunho. E eu sempre cantei, ministrei louvores. Na época eu trabalhava circular e não trabalhava só no reino, e hoje é só para a obra de Deus. E eu cantava nas igrejas e a Roseli me acompanhava. E Roseli, na época, quando ela tinha 1 ano de crente, né, amor? E eu disse para ela assim, amor, a mulher que casar comigo vai ter o mesmo ministério que o meu. Também vai louvar. Uau. Deus sempre falou isso comigo, vai estar no altar comigo. Ela, não, mas eu não tenho esse chamado mais, porque a Roseli era cantora mirim. Olha. Mas você vai conhecer um pouco da história dela. E ela deu, assim, uma férias. Aí, quando ela voltou, eu falei, amor, você vai voltar a cantar. Ela, não, eu não quero quidar de crianças. E teve uma canção que muito me impactou, que é o Pai Confiarei. Da Bruna Carla, né? Daqui a pouco vocês vão cantar, tá? Vamos ter que dar uma palhinha. Quero chorar hoje. E aí eu falei assim, amor, eu vi ela e o Jairo Bonfim cantando no DVD dela, vamos cantar. E ela disse assim, será que vai ficar bom? Eu falei, vambora, vamos tentar. E nisso que a gente cantou, foi até no Meu Dom, em Teresópolis, gravaram, ficou uma canção assim impactante, até a gente vê até hoje, primeiro vídeo no YouTube nosso. Olha. E foi assim, algo impactante. E de lá pra lá ninguém queria mais Renato Cavalcante, só Renato e Roseli, não era nome ainda de família. Como eu admiro muito a família Wesley, eu sempre tive uma admiração tremenda, e pra mim foi a primeira família que eu conheci aqui no Rio, na minha vida. E eu falei assim, eles são lindos, louvando o Senhor. Falei, amor, vamos botar a família também? Eu falei, vamos botar a família, Cavalcante é um nome forte. Claro. E eu falei, vamos botar a família Cara da Cavalcante. riqueza. Aí surgiu, ninguém mais que Renato sozinho. Só Renato e Roseli, família Cavalcante. Então, na verdade, foi a junção de um propósito. É verdade, né? O que dizem, né? Que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Graças a Deus. E isso é legal porque eu acho interessante nessa caminhada aí que a gente tem como pregador, há alguns anos, eu vi poucas duplas, né? Assim, tem algumas, mas nem todas conseguem uma relevância. Até porque é difícil, assim, tanto difícil permanecer uma dupla, até no mundo secular, cara. Sim. Agora, recentemente, a gente teve a separação da Simone e Simaria. Quem diria que elas iriam se separar, duas irmãs? Então, no caso de vocês, né, até no Reino de Deus, a gente tem aí algumas duplas que eram famosas no mundo gospel e se separaram, né? Porque não é fácil, né? Você ali seguir, até em outros ramos, né? Você seguir uma caminhada junta, né? O ser humano é difícil. Mas, cara, vocês têm feito assim já há 8 anos. Vocês estão abençoando muita gente. Eu sou suspeito de falar que eu sou fã. Eu também sou fã. E o Renato teve esse entendimento, né? E eu liderava crianças. Né? Verdade. Ele liderava 80 crianças. Renan até me conheceu nessa época lá na Donai. Inclusive, deixa eu registrar aqui como é que eu conheci a Roseli. A Roseli eu fui pregar lá em Belfort Roxo, numa igreja. Aí foi uma glória aquela festa toda. Daqui a pouco, cara, me vem ela. Hoje ela tá assim... Era outra pessoa. Hoje ela tá com um brilho maior, mas ela tava recém-convertida. Aí tô vendo aquela menina vir falar comigo, cheia de autoridade, cheia de mar. Botou o dedo na minha cara, aí gostei de tu, hein? Assim, ó. Aí gostei de tu. Vou te chamar pra pregar no culto do meu esposo. Eu falei, cara, eu fiquei cheio de medo. Eu falei, gente, que mulher essa? Toda cheia de gíria, mas Jeová poliu o vaso. Verdade. Fez a obra. Hoje aí, ó.
vindo aí com a cara da riqueza. Pra você ver, a gente não era nem casado. Mais de 10 anos que a gente somos amigos. Isso né? aí, é isso aí. Forte. Verdade. E isso aí, vocês não eram nem casados. Nem ainda. casado era. E foi assim, dali pra lá, a gente passou a ter uma amizade, né? Um carinho. Graças a Deus. E daí surgiu a dupla cantando Pai, Eu Confiarei. Agora, Renan, você me Sim, permite? com certeza. Eu queria dar um passo antes da gente voltar a falar da evolução da carreira de vocês, porque está em pleno vapor. A gente tem aqui. Tá E, aliás, bombando, hein? muito bacana que vocês também têm procurado trazer músicas que conscientizam sobre temas, né? Isso é muito relevante. Eu achei fantástico e fenomenal. Vamos falar sobre isso um pouquinho no final. Mas antes da gente tirar dúvidas e tal, Roseli, você passou por você tem um testemunho forte da sua história de vida. E, na sequência, pouco tempo depois, vocês se conheceram, em meio a muitas dificuldades, principalmente para você. Você se sentiria à vontade de contar um pouquinho do que você passou? Certeza. E como vocês vieram a se conhecer depois desse caos todo? Uau, Com legal. certeza, com Isso, certeza. e ainda sabendo que você era cantora, né, Mirim? Eu ia na casa Soltou dele, a que a gente se pérola. conhece desde criança. Né? Eu morava numa legal. rua, ele Pegava morava mais na Prebec, outra rua, pegava, né? Na época era Prebec. Ia lá, pegava, não devolvia. Era uma luta. Renato não gostava de soltar pipa, jogar bola de gude, mas eu ia lá, vamos soltar pipa, bola de gude, soltava as pipas dele. Não fala da salada mista, não, desde hein? criança. Aí a gente se conhece desde criança. Desde criança. Renato, olha quando só. eu olhava, ele ficava, Renato, meu Deus, não era tão bonito, né? Mas agora tá esse príncipe. É um amor, é um amor. E eu também, né, amor? Linda, linda. Então, assim, a gente se conhece desde criança. Que legal. Eu nasci no berço evangélico, né? Aham. E com 12 anos de idade, minha mãe disse que eu iria me batizar. Uau. Só que quando eu me batizei, eu criei uma responsabilidade na minha vida, porque minha mãe dizia que eu não podia brigar na escola e eu sofri muito bullying. Né? Na escola sofria muito sobre Aí isso. você queria bater nos outros. Eu ia pro banheiro, as meninas vinham atrás, me davam tapa no rosto. meu Minha mãe Deus. dizia que eu não podia, por ser batizada, tomar Santa Ceia. Então ficava aquilo na mente, eu não posso brigar. Eu não posso fazer nada disso. E as meninas sempre ficavam caçoando de mim. Eita. Olha. E eu não podia fazer nada. Isso mexe né? muito com uma criança. Mexe muito. E eu não podia falar pra minha mãe, porque se eu falasse pra ela, ela ficava chateada. Não, você é uma menina da igreja, você não pode fazer... Ceia, né? Você é uma menina da igreja, você não pode brigar, você tem que ficar quieta. E eu sempre contava pra minha irmã, que minha irmã sempre ia lá, né? Minha irmã sempre... Não, eu vou lá pra me te defender. E aí, com 13 anos de idade, não suportei mais, me afastei dos caminhos do Senhor. A primeira que eu briguei foi uma menina lá da escola que ela me perturbava muito. Aproveitou e saiu. Nossa, e Já ninguém me descontou. reconheceu. também. Olha. Ninguém me reconheceu, porque daí foi só se afundando, se afundando. Aí, com 13 anos, me afastei dos caminhos do Senhor. Comecei a usar drogas, né? Fui usuária de drogas 7 anos. Olha só, meu Deus. Né? Fiquei 7 anos no crack, na Nossa. cocaína. Às vezes eu ficava dentro da comunidade 3 dias, não voltava para casa, alucinada de drogas. Hoje mesmo eu falei com o Renan lá da Grota, né? Eu sempre ia, ficava lá a noite toda, só voltava de manhã. E a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, uma mulher de oração, intercessora do meu ministério. E ela dizia, Roseli vai ser missionária. As pessoas não davam credibilidade. Ela dizia, Roseli vai ser missionária. E hoje eu sou uma missionária, fui consagrada tem 2 anos, né, amor? Olha. Ó, a promessa. E aí, quando eu me afastei, me envolvi com o menino do tráfico, né? Fiquei com esse menino 7 anos. E aí, quando eu fiquei com ele 7 anos, eu queria terminar, queria separar, nunca conseguia. Relacionamento abusivo. Nunca conseguia. Ele sempre falava, você não vai me largar, porque se você me largar, eu vou te matar. E eu nunca Olha acreditei. só. Meu Deus. Eu achava, isso nunca vai acontecer, isso é coisa da mente dele. Até porque eu era muito abusada, né? Hoje Jesus tem moldado vaso. Eu não tinha medo de nada. Tinha medo de nada. Onde tinha perigo eu queria estar. E aí, um certo dia, né? Eu não aguentei mais. Falei, chega, esse menino atribulado, só quer perturbar minha vida, não quero mais. E um dia, minha irmã foi para um culto. E chegando nesse culto, Deus usou um presbítero e falou... Assim diz o Senhor, tem uma jovem lá na sua casa muito rebelde, que não quer voltar para os caminhos do Senhor. Mas ainda essa semana
Olha. Ela vai passar no vale da sombra da morte. Eu já tinha vivido muitos livramentos de Deus na minha vida, muitos livramentos. E na mesma semana, eu terminei com esse menino, que eu tive um relacionamento com ele 7 anos, e quando eu terminei com ele, ele falou, você não vai me largar, eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida. E aí, 3 dias, né, eu aproveitei que eu estava solteira, falei, agora eu estou solteira, me sentindo que estava solteira, fui para a comunidade e fiquei na comunidade direto, e eles saberam de tudo que eu estava fazendo, porque na época ele era gerente de onde eu morava. E eu peguei e fui para essa comunidade. E quando eu cheguei nessa comunidade, para a glória de Deus, foi o último baile da minha vida que eu curti. Amém. Deus usou esse presbítero e eu disse, agora eu vou aceitar Jesus. Minha irmã chegou em casa, olhou para mim e falou, Roseli, entregaram na igreja que dessa semana você não passa, mas o presbítero falou que vai orar para Deus ter misericórdia de você e te dar mais uma oportunidade. Olha. Aí eu olhei para ela e falei, Bianca, eu quero voltar para a igreja, mas eu não consigo. Por onde Cheio eu de começo, droga né? no banheiro da minha mãe, que eu escondia, né? Dentro dos tijolos, as drogas. Aí eu falei, irmão, eu não consigo. Olha aqui, ó. Eu não consigo. Eu fumava, Dani. Quando eu acordava, eu fumava antes de tomar café. Eu fumava depois do almoço. Era o dia todo assim. Caramba. E aí eu peguei todas as drogas e joguei fora. Eu falei, eu não quero mais saber dessa vida, eu vou voltar para a igreja. Só que quando você tem um foco, um objetivo, Satanás sempre vai enviar Claro. alguém para te tirar. Verdade. E A aí, guerra 10 espiritual é horas grande. da noite, 3 meninas me ligaram e falaram, Roseli, tô indo aí te buscar pra gente ir pra comunidade. Aí eu falei, não vou pro baile, entregar essa semana que eu vou descer a Sepultura, eu tô com medo de morrer, não quero ir pra comunidade. Aí elas falaram, Roseli, você não vai pra igreja não, você duvida, você nunca vai ser da igreja. Olha. Só que a mesma boca que dizia maldição ao meu respeito é a mesma boca que hoje profetiza que Deus mudou a minha história. Amém. E elas foram no portão da minha casa e foram me buscar, isso 10 horas da noite. Eu falei, não vou entregar na igreja que não é para mim ir. Aí eu fui. Entrei naquele carro e fui para a comunidade. Aquele menino que estava conduzindo a gente, ele colocava a música do Lázaro o tempo todo. Por que me queres tanto assim? Olha. E eu falei para ele, cara, a gente está indo para a comunidade, estamos indo para o baile de favela, você está botando essa música toda hora. Não sabia ele que estava sendo usado por Deus para mim. Aí ele falou, não, eu gosto muito dessa música. Aí eu falei, não, cara, tira essa música, eu não quero, já entregaram na igreja que eu vou morrer essa semana, tira essa música aí. E ele continuou escutando. Aí chegamos naquela comunidade, foi o dia que eu mais usei droga, foi o dia que eu mais, sabe, bebi. Porque eu tive amigas que morreram com overdose, né, Renan? Caramba. De tanto usar drogas. De tanto usar. E naquele dia eu falei, já que eu vou morrer mesmo, vou usar bastante droga para me morrer logo. Você estava quase assim, de certa forma, Desesperada, se suicidando também, desesperada. Se entregando. Se entregando. Aí usei muita drogas, muita. Aí quando eu cheguei em casa de manhã, minha mãe olhou para mim e falou, minha filha, toma café, senta aqui. Minha mãe com a mesa preparada, que o filho é caçula, né? Sempre fui muito mimada. Claro. De 11 filhos. Olha, de 11. 11. Só isso. Só Minha isso. mãe teve 12. Teve 12 Olha. filhos e eu sou a caçula, né? Caraca. Aí eu cheguei em casa e minha mãe, minha filha, toma café. Aí eu falei, mãe, não consigo, alucinada de drogas, Dani. Eu não ficava parada dentro de casa. Eu andava dentro de casa agoniada, querendo ir pra rua, não conseguia dormir. Aquela agonia. Aí minha mãe falou, minha filha, não sai, tem um espírito da morte do seu lado. E esse demônio se apresentou para mim falando que vai te levar ainda hoje. E eu olhei para ela e falei, mãe, não vou ficar dentro de casa que eu não estou aguentando. Aí fui para um local chamado Vale da Mangueira. E eu tinha terminado com esse menino 3 dias. E ele estava 3 dias usando drogas na minha intenção. E ele disse, eu vou acabar com a vida dela. Meu Deus. Quando a minha mãe olhou para mim e disse que o espírito da morte queria me levar, eu fui para um local chamado Vale da Mangueira, eu sentei para fazer o cabelo. Foi questão de segundo. Quando eu sentei para fazer o cabelo, ele pulou dentro da varanda onde eu estava, pegou eu pelo braço e começou a me arrastar, me levar, e o povo gritando, não faz isso, solta a menina. E ele começou a dizer, não, vou levá-la para o alto do morro, porque essa multidão não vai conseguir arrancá-la da minha mão, eu vou matar ela. Mas não sabia ele que o homem das mãos furadas estava comigo
tempo todo. Porque antes de eu sair de casa, uma mulher de oração estava profetizando: demônio da morte, você não vai levar a vida da minha filha. E ele me levava para o alto do morro, dizendo que ia acabar com a minha vida. E o povo gritando, tentando me tirar da mão dele. E eu não sabia que ele estava armado, que ele estava com o 8 escondido. E ele foi me levando. Quando chegou no alto do morro, ele me deu 2 tapas no rosto. Eu caí, levantei, fui para cima dele, tentando me defender. Eu falei: não quero mais nada com você, me solta. E quando eu virei de costas, a intenção era que aquela bala de 8 pegasse na minha nuca. Porque quem dá um tiro na cabeça já dá para matar. Com certeza. Né? Ainda mais na nuca. Eu estava de costas discutindo. Então, quando ele puxou o 8 e ele deu o tiro, eu me assustei com o barulho, que é muito alto. Até hoje eu escuto os unidos. Até hoje, quando está o tempo frio, eu escuto os unidos do 8. E aí, quando ele deu o tiro de 8, eu virei. Para a glória de Deus, eu virei. Olha. Quando eu virei, a bala de 8 pegou aqui no meu rosto. Nossa. E quando bateu no meu rosto, eu comecei a tentar me defender. Fui para cima dele, tentando arrancar o 8 dele. E ele pontando a arma. E ele disse: eu vou descarregar esse 8 no seu corpo, eu vou te matar. Só que ele deu um tiro na minha cabeça. E quando ele apertava o gatilho, Dani, a bala não saía. Olha. A arma travou. Olha. E ele tentava aplicar na minha perna e a bala não saía, não saía. Eu comecei a andar para trás e a multidão veio correndo para me socorrer. E ele dizia: ninguém chega perto dela, ninguém vai socorrer ela. Deixa ela morrer aí no chão. E eu fiquei encostada assim numa parede, um sol terrível, sangue saindo demais. Uma carne ficou presa aqui, né? Porque a bala entrou aqui, veio arrancando tudo, saiu atrás da minha orelha. E eu fiquei botando a mão, meu rosto muito inchado. E aí apertando, e a bala não saía. Só um tiro saiu. Olha. Porque eu acredito que nessa hora minha mãe estava dando um grito de guerra dentro de casa, dizendo: demônio da morte. Porque só uma mãe sabe o que é travar uma guerra espiritual, irmão. Pô, Renan. E ela começou a profetizar. E ali eu senti a mão de Deus. Eu falei: Senhor, quanto de livramento você me deu, Senhor. E agora eu com esse tiro na cabeça, o que eu mais tinha medo era tomar um tiro. E aí a mãe dele veio correndo, porque ninguém queria me socorrer, com medo. Ele falou: se você falar que foi eu, vou acabar com você. Vou entrar lá na sua família, vou acabar com a sua família. E aí me colocaram dentro do carro e me conduziram para o hospital. Quando eu entrei na sala de emergência, no lote 15, Renan, o povo começou a ficar apavorado. Tem uma menina, eu tinha 19 anos, tem uma menina com tiro na cabeça, e aquela correria no hospital. Tem uma menina com tiro na cabeça. E a enfermeira era a pastora. Olha. Quando eu entrei na Deus. sala, ela foi tomada por Deus e falou: assim diz o Senhor, tenho eu uma grande obra na sua vida. E eu não abro mão de você e por isso permiti você atravessar esse vale de morte. Olha. Aí eu olhei para ela e falei: não quero saber de igreja. A senhora vem falar de igreja para mim? Uma hora dessa eu estou com um tiro na cabeça, já estou perto de morrer. Ela falou: minha filha, aceita Jesus. Eu falei: não quero, não vou para a igreja, não quero. E aí ela falou: libera ela para a sala de raio-x. Quando eu cheguei na sala de raio-x, aquele homem era missionário. E ao pisar na sala, ele foi tomado por Deus. E ele falou: minha filha, Deus tem uma obra na tua vida. E eu nunca vi ninguém tomar um tiro na cabeça e entrar aqui falando do jeito que você está, reagindo do jeito que você está. Deus tem uma obra contigo. Antes de ele bater o raio-x, ele dizia que a bala estava alojada na minha cabeça. E que eu iria ter 3 meses de vida só. Porque a bala iria andar e uma hora iria me matar. Quando ele bateu o raio-x, alguém gritou no corredor: vai ter cirurgia? Vai abrir a cabeça dela para arrancar a bala? Ele deu um grito com o raio-x na mão e disse: não vai ter cirurgia. A enfermeira: mas por quê? Porque o tiro de 8 entrou inteiro e por 1 milímetro saiu atrás da orelha inteira. Glória a Deus. Não tem nada na cabeça dela. A bala entrou inteira e saiu inteira. E ali eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Meu Deus. Quantos livramentos o Senhor me deu e eu não quis ouvir a sua voz. E ali eu aceitei a Jesus. Tem 13 anos que eu voltei para os caminhos do Senhor. Amém. Foi muito desafio. Imagina. Eita, glória. Porque as pessoas não acreditavam em mim, Renan. É muito desafio. No início da caminhada, as pessoas não acreditavam em mim.
falava que isso é fogo de palha. Porque muitas das vezes as pessoas pregam sobre isso, mas não acreditam. Quando vê uma pessoa usuária, né? Não acredita. Só que o poder de Deus, gente, é muito forte. Aleluia. Deus transforma a maldição em bênção. E hoje eu sou uma bênção na mão de Deus. Porque a maldição quebrou em mim. E eu profetizo que toda a minha família será restaurada. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. E Renato viveu muito desafio, né, amor? Porque quando a gente começou a namorar, Vocês se conheceram logo depois desse processo? logo depois desse processo, eu tinha 1 ano. 1 ano. 1 ano só. Um ano. Nova convertida. Olha. Aí eu vindo da igreja, Renato falou, Senhor, eu preciso de casar. Aí, quando ele me viu, Deus falou pra ele, tá vendo essa menina? É uma pedra bruta. E você vai me ajudar a moldar ela. Você vai casar com ela. Olha. E Renato repreendeu. Tá repreendido. Tá repreendido, Senhor. Meu Deus, a Roseli não. Roseli é doidinha. Ameaçada de morte. E ela ficou ameaçada ainda. Olha só. Por várias pessoas, né? E eu falei assim, meu Deus, é muito desafiador. Mas eu nunca tive medo de nada, de tráfico, de outros tipos. Eu sempre tive um foco que era servir a Deus. E eu sempre gostei de orar, de buscar, ir pro monte. Sempre fui uma pessoa de oração. Sempre tive também a mente muito aberta para a obra de Deus. E eu falei, Senhor, não usa ninguém, fala comigo. E Deus falou comigo assim, ela é uma pedra bruta e você vai me ajudar a moldar ela. Eu falei, Jesus, Em 4 meses noivamos, né, amor? Com 4 meses noivamos. Aí as pessoas, eu tive pessoas que me colocaram na parede dizendo, você fez ele cair. Porque Renato Meu namorou Deus. 3 anos e não quis casar. Renato namorou 1 ano e não quis casar. Com você, com 4 meses, ele quer casar. Eu falei, mistério. Jesus me presente. Vai fazer o quê, né? Eu tava conversando Ai, esses dias. muito forte, tava conversando esses gente. dias eu não vou lembrar quem era. Eu disse isso. Na verdade, foi na live. Eu tava com um pastor na live e falei isso. A gente, hoje, infelizmente, sofre preconceito por tudo, né? Principalmente dentro da igreja. E eu falei isso até uma vez aqui também no podcast. Acho que o lugar que menos deveria existir O Verdade. preconceito, às vezes, está sendo o lugar que mais está acontecendo. que mais tem. Porque você sofre preconceito por ser novo convertido, você sofre preconceito por ser jovem, você sofre preconceito por ser preto, você sofre preconceito por estar começando. Verdade. Né? Porque, por exemplo, eu quando eu comecei a pregar, logo na minha fase que eu comecei, aquela fase inicial da itinerância, caraca, irmão, não, mas ele é novo, tá chegando agora. Menino. Que Caiu ele? de acompanhou. paraquedas. A gente acompanhou. Caraca, eu tomei muita pancada, muita rejeição, muito desacreditado. Acho que foi uma das barreiras que eu enfrento até hoje, tá, Dani? Até hoje é o fato de você ser desacreditado. As pessoas olharem pra você assim, cara. Eles estão vendo que Deus está contigo, que você tem promessa, você tem chamada, você tem unção, Não quer aceitar, né? mas mesmo assim as pessoas não aceitam. Então, Inveja, né, Renan? É muito aquela... Eu acho que eu tenho a sensação de que as pessoas talvez não aceitem porque elas acham que você, estando lá, será melhor que eles. Porque é impressionante como pode. Eu imagino que vocês devam ter passado por isso quando se juntaram. Oxi. Mas porque, como você disse, você está derrubando ele, vocês não podem estar juntos como um casal. Agora lá vai ela influenciar mais um. Falava que ele iria me pegar com outra pessoa. Ih, olha aí. Que eu não iria ser fiel a ser ele. fiel, não. Loucura, gente. E pessoas evangélicas, Não, né? mas pior que isso aí. Não era O ímpio. maior problema O tá ímpio me dentro. via e Ah, falava, sim, Roseli, é. você tá na igreja, Sei você pra tá mim ali. que sou crente desde que eu nasci. É difícil. Imagine E pra o você Renato que era sofreu nova isso. convertida, cara. Nova convertida. O bom é que você teve maturidade para suportar isso. E Me agarrei acredito na que palavra eu de acredito que Até hoje. o Renato tenha sido fundamental nesse quesito. Por quê? Porque, cara, é tão difícil você ganhar uma alma. Cara, é tão difícil você tirar fala alguém sempre sobre isso. do tráfico, das drogas, da prostituição. É tão difícil você resgatar, principalmente alguém que já foi crente e Verdade. se desviou. Mas para você jogar fora, irmão.
cara, é muito fácil. E um fato, assim, que muito mexeu fácil. muito com a minha vida, né? Foi quando tentaram acabar com a gente, com aquela inverdade, né? Sim. Principalmente, colocaram a minha imagem, tentaram acabar comigo. Tentaram acabar E com a as relação pessoas- de vocês? Até que É, com o Ministério, né? ministério. No Ministério. ministério. E, Não sabia. assim, as pessoas não sabem o dano que causa na sua família. Porque a sua Um família reflexo lutou muito por grande. você. É. Minha irmã chegou a infartar na minha frente, Renan. No dia Meu Deus. 31 do ano novo. Quando recebeu aquele vídeo, né, do Passo Unção É, para porque ele. elas caíram no. É. Eles caíram num Todos os site, sites, né? Muitos sites. Num site de. Não, vários, na verdade, de fofoca. Mas eu entendi que as pessoas sempre Pegaram querem um trazer vídeo o teu dele, passado. pegaram um vídeo dela, eles dois cantando, aí tem uma parte que ela tá falando, passa um som pra ele, passa um som pra ele. Distorceram. Aí pegaram, como se ela tivesse dito passa um som, aí xingou o palavrão, né? Uhum. Passa um som, né? Carvalho. Aí E eu sempre tive essa verdade em Deus. Eu sei quem eu sou. é isso né? aí. Então isso nunca me abalou. Só que as minhas irmãs, como são Lógico. afastadas da igreja, E Roseli é uma estrutura, né, pra família, né? hoje eu sou uma coluna para Graças minha a Deus. família, né? Verdade. Porque eu tenho irmãs missionárias, dirigentes de coral de mulheres afastadas da Tudo igreja. afastado. E eu falei para minha irmã, eu falei com a minha irmã que estava acontecendo algo, que estavam lançando Pegaram um um vídeo, vídeo. tentando acabar comigo. Meu Só que Deus. quando eu iria falar para minha irmã Nete Infartou. pegou o vídeo antes Já de mim. tinha pego o vídeo. Roseli, é mentira, você é uma serva de Deus, você não fala essas coisas. Se as crianças falar aqui, você bate na boca das crianças, para as crianças não falar, não pode, corrige. E isso é mentira, a gente lutou por você. Por que as pessoas da igreja estão compartilhando isso? A minha irmã não queria aceitar. E aí ela começou a paralisar a face, começou a infartar. Quando chegou no hospital, os médicos disseram que ela estava dando princípio de infarto. Meu Deus. Né? Então, assim, sempre sofri muito Uhum. sobre isso. E Mas eu sempre me agarrei na palavra isso de veio, Deus. essa bomba, né? Contra o Ministério. 2019, né? Veio numa 2019. fase. Veio numa fase assim que na verdade, eles Já sempre. estavam Eles sempre. consolidados Eles cantores, né? sempre. Na verdade, o Renato e a Roseli, eles vivem uma progressão, né? Eles sempre, cada vez crescem mais. Isso os números, Glória a Deus os por números isso. mostram isso. E o pessoal, eles cantando assim, em muitos lugares, muitas igrejas, muitos eventos, viajando. Então tem gente que não vai, que não tem essa. Não alcança essa performance e tenta, de uma forma ou de outra, tentar atrapalhar. E nessa era de memes, né? Eu já virei muito meme, né? Eu tenho também. vários memes. Só que eu levo na boa. Tipo assim, eu tiro de letra. Hoje eu chego na igreja, Só ô que Renan. no o pessoal deles, fala, vai ter Passunção hoje. Eu falo, vai ter isso aí. Passunção. E pronto. No caso dela, Maturidade, ela né? acabou sendo caluniada de algo que ela não fez. A E eu tenho essa convivência com a Roseli, né? de Dói, né? hoje. A justiça dói. dói. E Porque eu falei a isso na injustiça, época. né? Eu saí brigando com os outros ali por causa deles. Foi. E eu falei pra muita gente na época. Eu falei, irmão, a Roseli, ela não fala palavrão nem brincando. Nem brincando. Nem brincando ela Foi fala isso que me palavrão. deixou em paz. Então, tipo porque- assim, ela jamais ia falar palavrão. Porque as pessoas são ruins. Elas falam, pessoas não, são falou ruins. mesmo. Falou, Falou. Falei, não falou, mano, não falou. Quando Falei, acontece, todo mundo que exaltava é o primeiro a duvidar de Verdade. você, né? E nessa época, Dani, o nosso Instagram deu um salto. cresceu. 71 mil pessoas assistiam nossos stories. Stories. mano. Aí. Ó que loucura. E o legal, Que loucura. mas Até o que aquilo, vem pra cara, dar errado dá isso certo. aí É é verdade. o que não vem pra matar. Eu falei muito isso com você na Fortalece. época. né? Fortalece, é isso aí. Creio muito nisso. E fortalece. E aí eu sofri muito esse preconceito. Que as pessoas diziam, Renato nasceu na igreja. Porque a primeira mulher dele foi eu. Renato casou virgem, Aham. né? Com 24 Eita anos. Que glória. honra, né, amor? Glória. Eu falo que é Isso dois aí. testemunhos proféticos. Forte. Ah, privilégio de poucos, hein? Deus é fiel na minha vida, né? Deus Oh, faz, né? Deus glória. te honrou, hein, Rogério? Aleluia. E aí, a gente noivou em 4 meses, 1 ano e 2 meses casamos na igreja. Coisa Glória. linda. E foi outro desafio. Que casamento, amiga. Ai, que Que demais. casamento. Deus mandou tudo. Eu trabalhava na Lagoa, no FRJ, GSG. Eu trabalhei 1 ano e 3 meses Pô, que lá. legal. Né?
E aí eu fui mandada embora e recebi um dinheiro. Muito dinheiro, né? 1.000 e Recebeu. pouco. Aí. E falei com ele, ele falou, não vai ter festa de casamento, não tem dinheiro. Eu falei, poder no sangue, eu vou casar linda na igreja de noiva. isso Eu aí. falei, você é profetizou. doida. E fui na moça da decoração. Quando eu cheguei lá, eu escolhi o casamento. Menina, Horrível. como eu não ia em casamento, eu não sabia que não usava mais cortina. Quando eu cheguei em casa, que ele foi lá, chegou do trabalho, ele foi lá, e ele, e aí? Você foi lá na moça? Eu falei, já até escolhi. Ele falou, mas você nem me esperou. Eu falei, escolhi, olha aqui a festa. Ele, ridículo, Roseli. Essa festa cheia de cortina, não existe mais. Falei, Renato, Deus vai honrar a gente. Deus me deu no sonho que a cor da festa é verde e esperança. Eu falei, é doida. Dourado e Cor branco. feia, tudo E as feio. pessoas questionavam, verde porque eu falei, esperança, É Deus isso me aí. deu. E Deus me deu que o melhor vestido de noiva iria ser o meu, né, amor? Glória a Deus. E aí, no dia da festa, Perguntaram se ia ter véu, né? Vai ter véu. as fofoqueiras, não pode casar de véu. Falei, posso sim, a poder não sair. Mas ela vem do mundo. Eu falei, vou casar de véu lá na Lógico. porta da igreja. É Casei isso com o aí. melhor véu, minha Ai, amiga. meu Foi Deus. chique. E quem falou tava lá, né, amor? Eu falei, não tira não, penetra não, deixa todo mundo aí, pra glória agora de é Deus. pra todo mundo Aí tinha que ver. aprender a amar, É minha isso aí. amiga. Penetra. Aí só dá aquilo que a gente tem, né? É Se verdade. você tem ódio, você vai compartilhar ódio. Se tem amor, eu Você vai sempre compartilhar escolhi amor. compartilhar amor. Claro. E aí chegou no dia do casamento, Renan, entraram na casa da mulher, roubaram tudo, até a extensão. Meu Deus. Forte. Meu A decoração Deus. que eu escolhi, Foi roubado. foi tudo roubado. Graças a Deus. Graças a Porque chegou no dia, Meu Deus. a minha festa não teve cortina, foi toda de madeira no vidro, Madeira do e jeito vidro. que Deus falou. Ela falou, tem um casamento que eu vou fazer, eu comprei a decoração para fazer esse casamento, mas o primeiro a usar a decoração vai ser vocês. Uau. Uau. Quando Deus eu mandou. cheguei na minha festa, minha amiga. Tudo lindo. Maravilhoso. Nossa, pra vergonha do diabo. É isso. O povo falou, Renato, ele tá com dinheiro, hein? Meu filho. E Que casamento. casamos, que casamento. Minha Ai, mãe, meu Deus. minha linda mãe, né? Presenciou meu casamento. Glória a Deus que por legal. isso. Né? Presenciou, ela viu eu casando Promessa, na hein? igreja. Amém. Depois de 2 anos, Deus recolheu a minha mãe, né? Tem 8 anos que Deus recolheu. Mas ela viu a promessa de Deus se cumprir. Eu já quero profetizar aqui, né? Amém. Que você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprir na sua casa, na sua família. Amém. Deus vai cumprir as promessas dele na vida da sua família. Seu filho não vai ficar nas drogas, a sua filha não vai ficar nas drogas. Deus vai transformar a maldição em bênção por causa da sua oração, porque você é a Glória a coluna dessa Glória a casa. Deus. Pra Recebe glória aí, de ó. Deus, minha mãe foi a Forte. coluna e eu tô aqui. Amém. É muito forte Caraca, mesmo. E ela viu, muito ela forte. viu você casando, as promessas se cumprindo. E depois, praticamente, que ela partiu, foi daí que começou o Ministério Família. Verdade, Cavalcante. porque na realidade a Roseli não queria viajar. Ela era muito grudada grudada na mãe. Eu só dormia com a minha mãe coçando a minha cabeça, pra você ter noção. Passou- Até depois de casada era essa guerra. Mas Jesus me libertou. Agora a Loló coça a minha cabeça. Aí fala, amor. Ai, gente, a Roseli é uma graça, né? Ela é maravilhosa. E aí vocês passaram por isso depois do casamento? Foi o momento em que vocês resolveram, então, solidificar a parte da carreira? Ou Isso. foi? Maravilhoso. Olha como a história ela vem crescente, né? E toda vez o inimigo tentando atrapalhar, mas a gente não permitindo e as coisas acontecendo pela glória e pela honra dele. Até os nossos projetos, assim, tudo que a gente vai lançar é com muita guerra. É verdade. Eu imagino. A minha Esse caminhada projeto com que a muita gente vai lançar agora, A nesse nossa mês de caminhada. setembro, a gente foi para Belo Horizonte, Deus usou um homem de Deus e patrocinou tudo. Olha. Porque esse projeto tá parado 2 anos. 2 e a anos, gente é. não conseguia Olha. gravar. Nossa. Porque é uma Porque a gente vai história, contar né? uma história, né? Muito forte. É uma história, Olha só. né? Essa canção Acalme, né? É uma canção muito forte. E Que é essa de aproveitando, agora, né? aproveitando o Vocês vão ensejo, falar sobre é o, Altinho, é, né? é, Nessa canção. vai ser o EP que vocês vão lançar agora, né? Isso. E tem um tema muito especial, né? Vai falar sobre o autismo, né? E como é que surgiu essa ideia
de fazer essa... O nosso produtor, que é o Nilson, ele tem um filho autista. E a gente, quando começou a trabalhar com ele, né, que até o Flavinho Camargo, que apresentou a gente pra ele, que a gente tava desiludido de gravadora, Flavinho, de que gravar. memória. E o Flavinho falou assim, Renato, tem um produtor que ele vai produzir vocês, não vai falar nada de dinheiro, de valores. Eu falei, como é que é isso? Aí Deus fez essa aliança com o Nilson, e o Nilson deu a canção pra gente, Vem Com a Tua Glória também, que é uma canção linda, um clipe maravilhoso no YouTube, Uau. assista. Assista lá, hein, gente, assista. Segue a hein. gente. Aí ele falou assim, aquela amizade dura um ano e pouco, 2 anos, né? Ele falou, gente, eu tenho uma canção que eu tava conversando com o Espírito Santo e Deus falou, só vinha vocês na minha mente. Aí eu falei, tá bom, Nilson, manda pra gente ouvir. Nisso a Roseli tinha saído, tinha acabado de chegar no shopping, que a gente ama shopping. Adoro. Vai pro shopping. A gente não compra, mas a gente gosta de ir, entendeu? E a Roseli foi pra um lado, eu fui pro outro, e eu vi, eu falei, amor, vou te esperar aqui pra gente tomar um café, na Califórnia, pra tomar um café. E ela saiu ouvindo no fone, eu também fiquei ouvindo. Quando eu vi a canção, só uma base. Nossa, eu Começamos chorei. a chorar. E eu sou difícil de chorar, assim. Homem é difícil, né, de Porque chorar. ele escreveu a história dele, né, Dani? Olha, Quando ele recebeu, Muito forte. né? Como ele reagiu, o que ele Olha. fez. Meu Porque ele Deus. conversou com a gente, o preconceito começa a ser criado dentro O da pai, o pessoa. próprio pai, a pessoa né, não os quer pais. aceitar, A pessoa... né? Caramba, Então ele tentou forte. fugir da família, nossa, uma Olha. guerra muito grande. Ele conversando isso com a gente e a história que ele E a escreveu, a história? canção, passou essa mensagem pra gente. Passou um olha. Embora a gente não tenha filho ainda, mas a gente tem um Passou amor um muito filme grande na por cabeça. criança. Passou um filme, assim, como Todo se a gente ano a gente entrasse na vê. história dele. Abençoa. E né? Deus, assim, falando com a gente através daquela canção, eu chorando muito. Meu Deus. Aí a Roseli veio também, eu falei, amor, que canção é essa? Começamos a chorar dentro do espaço onde a gente estava, e todo mundo olhou pra nossa cara, achou que a gente estava brigando, casal, né? Porque eu sempre trabalhei Pô, com triste. criança, eu amo Olha. criança. Mas a gente Nossa, chorou glória a muito, Deus. e até hoje, quando a gente bota a canção, a gente chora, se arrepia. É Ficou uma canção 2 muito anos forte. parada, né, amor? 2 anos 2 paralisada. anos parada. E muito importante É. nesse momento, sabe? Roseli, eu caminho muito, Renan caminha muito Verdade. também. E uma coisa que me chocou de uns tempos pra cá é que mais ou menos uma em cada 4 pessoas que você senta pra conversar, uma delas tem algum filho que porta alguma necessidade especial. Verdade. E aí você fala, mas antigamente não tinha? Eu acho que o preconceito fazia com que as pessoas escondessem. Falou tudo. E a realidade com relação a esse tema é muito grande. Tanto eu falo muito isso na questão da política, em questão pessoal, e a gente sabe que é muito difícil para o pai, para a mãe, porque é uma dedicação plena, né, para poder cuidar, e você não tem solução, você não tem cura, você tem cuidados, você tem melhoras, você tem evolução. Então eu tenho certeza que essa música vai inspirar a vida de muitas mães, com certeza, de muitas amigas de mães que têm filhos que portam necessidades especiais, porque muitas delas não sabem por onde começar. Muitas não sabem por onde começar. E a gente vê essa realidade de perto. Então você pode ter certeza que às vezes o que falta é isso. A gente pensa, o que mais a gente pode fazer para o portador de necessidade? Às vezes é uma música. E não foi nem só a canção. O que marcou mais a nossa história com ele, né, amor? É que no 2019, que aconteceu esse fato com a gente ficou dentro de casa passando muita necessidade, uma luta. Sim. Só que, assim, a igreja, o povo abraçando, ajudando a gente. Amém. E aí a gente foi fiel a Deus. E depois de um ano, 2020, a gente num culto, Deus usou um empresário. E esse empresário foi tocado por Deus e colocou 15 mil reais na nossa Olha. conta. E aí eu comprei o meu primeiro carro, Olha. né, amor? Nós compramos Eu o nosso falei, primeiro dinheiro carro. na mão de pobre não pode ficar. Vamos fazer um investimento. Aí demos entrada no carro, demos 10 mil de entrada e fomos pagando. Aham. Quando a gente terminou de pagar agora em outubro, Deus falou, esse carro não é de vocês. Olha, Olha. Esse carro é do Nilce e da Fernanda. Porque Que é o eles produtor. precisam, que é o meu produtor. Olha, glória. E aí eu falei, Jesus. Aí eu falei, Jesus, fala com o Renato também. E Jesus já tinha Ele falado tinha falado com pra mim, ele. eu falei assim, Senhor, não fala o nome não, porque aí eu posso vender esse carro, comprar outras coisas, fazer uma obra. Aí o Espírito Santo falou assim, não é teu, ai de você, é do Nilson. Aí ele chegou pra mim e falou, amor, Deus mandou eu dar esse carro pra alguém. Aí eu falei, Deus mandou eu dar esse carro pro Nilson. Quando foi em outubro, a gente entregou o carro, a chave do documento. Nossa, ele chorou demais. Eu falei, amigo, você precisa.
para levar o Glória. bebê para Ele precisa, como você falou, ele precisa ser acompanhado por O psicólogo, tempo inteiro. fonoaudióloga. Aí entregamos o carro para ele de presente. Oh, glória. E aí, menina, a gente ficou muito emocionada, né, amor? Porque a gente se agarrou nessa história. E agora a gente foi para Belo Horizonte e Deus usou esse empresário para patrocinar todo o clipe. Glória a Olha, Deus. cara, que Deus é bom demais. Já gravamos, né, a Ai, canção coisa e boa. terça-feira vamos gravar o clipe para glória de Deus. Em nome de Jesus. Pode Deus- dar uma palhinha, Deus será? dá, com certeza. Pode? Canta calma aí pra gente. Toda vez que você não encontra a solução, é o momento certo de teu Deus entrar em ação. Já teve momentos como esse, se esqueceu. Deus te deu sabedoria e você venceu. Não perca a esperança, a promessa está de pé. Todas essas coisas edificam sua fé. Almas te aguardam pra ouvir você contar. No nome de Jesus, você pode triunfar. Acalme, acalme. Vai ter violino também. Eu já Eita! fiquei com o olho cheio de lágrimas. Esqueça. Nossa. Forte, É né? uma canção pra acalmar Deus. os pais, pra eles É respirar forte. e fazer todos os E a gente vai procedimentos que tem abordar que esse ser feito. assunto, né, amor? Antes Muito do Eu lançamento acho no legal, nosso Instagram. inclusive a Sete gente Tô vai, arrepiado, meu Deus. a gente vai Eita, trazer, glória. a gente vai trazer um glória. tema sobre autismo aqui, né? Sim. No nosso podcast. E se A vocês gente vai também trazer quiserem nos acompanhar também, tema. a gente vai trazer em Vai breve ser para forte. conversar sobre isso. Eu tenho um Muito menino que eu importante. acompanho ele lá em Goiânia, em Anápolis. E ele é autista. O Arthur, ele é criança ainda. Aí a mãe dele me achou pelo Instagram, né? Aí eu tô vendo ali alguém me marcando, tá, aquela coisa, tudo no menino parado vendo a minha mensagem. Aí eu achei legal, repostei. Aí, quando eu repostei, a mãe me chamou, falou assim, ó, o meu filho é autista e quando ele tá agitado, ele só para se ele ouvir você pregar. Isso, meu Deus. Aí bota ele na frente do telefone e se ela tirar da mensagem, ele chora. Se tirar, aí é botar. Como faz? Aí ela fala quando às vezes ele agita, né? Que o autista ele tem aquele momento que ele às fica vezes agitado. Ele começa a ficar agitado. Quando ele agita, o que acalma ele é a mensagem. Aí eu fui pregar em Anápolis, aí quem tava lá? Ela e o menino. meu Aí o Deus. menino me viu, aí me ouviu ó, durante enquanto eu tava pregando, ficou quietinho também. Aí ali criamos um relacionamento. E eu tô para trazer ela aqui no podcast para contar Muito a forte. história. E a Dani também tem um amigo que é prefeito, né? O filho É um dele. prefeito, ele tem um sobrinho autista e ele foi o responsável, o prefeito de Tanguá. Ele inaugurou a terceira casa, a terceira escola autista do país, porque a gente acha que tem muitas, só tem 3. Não tem. Olha, Não pode uma coisa dessa, né? Só tem 3. Tinha que ter uma em cada município. deveria. Seria o Porque mínimo. existem muitas pessoas autistas, né? Existem Muitos. muitas famílias. Como a gente O Gui disse. é apaixonado pela gente, que é o filho do nosso produtor, né, amor? Ai, Eu que chego legal. lá, ele fica abraçado comigo o tempo E todo, são mexe no meu amorosos, cabelo, é. aí mexe Eu em não sabia mim, que assim, tinha no meu escola rostinho. para autista. Muito Tem. bom saber disso. Você tem duas grandes questões ali. Briga-se muito pela lei da inclusão, que é o autista ter o ensino igual ao ensino de qualquer outra criança da sua idade, que eu entendo e acho que o autista não pode ficar excluído, É verdade. mas eu acho também que é necessário ter uma educação que dê suporte para o autista. Isso. Porque quando a gente fala do autista, tem um 360 que envolve ele estar calmo, ele aprender, envolve ele precisa estar num bom dia, ele precisa fazer a terapia, ele precisa fazer a terapia locomotiva, ele precisa ser incentivado de outras maneiras. Então, o acompanhamento para o autista, ele é diferente do acompanhamento. Então, eu particularmente defendo a lei da integração, mas eu acho que menores, crianças, até uma certa idade, elas precisam, para poder iniciar o aprendizado, porque é um momento muito difícil, né? Quando você está começando a ensinar para a criança a ler as letras, a identificar, a formar frases. Então, eu acho que é necessário um cuidado ali mais dedicado.
E aí, quando a gente olha, tem tão pouco. Só tem 3. A gente tá até vendo uma série agora, uma advogada extraordinária, né, amor? Sobre autismo. É? Autista, Vou assistir né? depois. Mas ela é a melhor advogada. Muito inteligente. Gente, que Eles são bacana. inteligentes, Mas eles né? são muito É inteligentes. inteligentíssima. E o pai, assim, acompanhou ela, né? Com todo o tratamento. E hoje ela... E causa inveja a ela, sabe? Olha. Tem Bem pessoas sucedida, ali né? que Como quer pode, acabar né? com ela, derrubar ela. Olha, E ela, tipo assim, tá num ambiente... Nem percebe, não tá nem aí pra quem tá tentando acabar Mas com ao ela. mesmo tempo E ela consegue tá focar no focada trabalho. naquilo que ela Muito quer. forte. muito bom. Gente, muito bom. quero Uma assistir. advogada extraordinária. Vou assistir. Ah, Tô daí vendo todo eu dia. acho que- Depois acho do dia 2, né? Eu acho que se torna um projeto pra gente aí, com sei lá, em certeza. Brasília, eu Todos aqui os no dias. Rio, Com a gente certeza. buscar Com pro Rio certeza. aí, pros municípios A aí. gente tem que buscar leis que obrigam fundos de educação a destinar uma porcentagem para escolas autistas. Da mesma forma que eu tenho essa briga com a creche. Eu acho que isso precisa acontecer também, porque a gente vai em municípios não tem creche comunitária. Não tem creche comunitária. Isso mesmo. É um absurdo. E se eu disser a vocês que o per capita por criança de uma creche comunitária é alto, é R$ 645 por criança por dia. Dá para dar 4 refeições para essas crianças, dá para dar um ensino maravilhoso e elas ainda conseguem levar comida para casa. Verdade. Forte, hein? Quando tem creche, eles dão mistura, banana verde para as crianças e tem dinheiro, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu espero poder zerar a fila de creche, ter uma lei que realmente Em nome de Jesus. possa zerar a fila de creche. E precisamos investir na educação Precisamos. autista também. Acredito. Muito bom. Aonde a gente chega, né, amor? A gente sempre tá encontrando... O projeto tá tão forte, Renan. Tão forte que Deus está Na selando Bahia, isso. imagina, de última hora, na Bahia, agora, mês passado, veio um menino Cantou com a gente com e tudo. ficou o tempo todo com a gente cantando. Eu falei, Olha. Jesus, realmente o Senhor quer que a gente Ele com a transmita mão essa no mensagem. Renato e eu com a mão dada com ele. Comigo, ele com a cantando. Roseli. Se eu Oh, meu saísse, ele... Deus. Não, os dois juntos assim, perto. Assim, ele, os dois juntos. Ele viu em cantando com a- vocês É. a calma E dele. aonde a gente chega assim, estamos conhecendo pais que querem participar, não tá criando essa resistência. Aham. Não, eu quero participar. Eu quero abordar o assunto. na Eu realidade vai quero ser uma falar, eu entrevista. preciso Que bom. falar. Hoje, E a gente antigamente vai as colocar pessoas no não nosso queriam. Instagram uma semana antes. Uma semana Muito só legal. sobre... Já selecionamos sobre alguma autismo. família. Entrevista. Se vocês Muito legal. quiserem Acho legal. Com certeza. É, a né, gente amor? pode Fazer a ponte. indicar alguém pra vamos gente. sim. Eu sei, Vamos eu vou te indicar sim. Com certeza. Acho que é uma causa importante. Eu fico tão feliz em ver Parabéns. que vocês, um casal Parabéns pela jovem. iniciativa. E vocês são um casal jovem, Ai, um casal gente, que é já uma criança. passaram Amém, por amém. muita coisa e estão em plena ascensão da carreira, mas também estão focados em crescerem dentro da carreira, mas buscando a conscientização. Então, isso, para mim, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Porque a gente poderia estar falando da carreira, de vento em popa, próximas músicas, mas toca o coração quando a gente vê que a evolução que vocês buscam passa também por causas importantes. Tão nobres. Então- E isso é o reino de Deus. Esse Aleluia, é se preocupar E com o as meu pessoas, desejo, é isso né? aí. o meu Ter desejo a amor. vocês é que vocês continuem crescendo mais e mais, Amém. prosperando, que Deus realize os sonhos de vocês, que vocês vivam a excelência de tudo que Deus tem para vocês aí nessa tão grande jornada e nessa história brilhante aí, emocionante e impactante. E o Eu que tô a gente vivendo um fala- sonho também, né, o que a amor? gente Na fala, né, elite amor? musical. Que a gente não Estudando. quer buscar assim, Estudando. milhões de visualizações. Se vier, amém. A gente quer transmitir a mensagem. Lógico. Sempre foi assim. Sempre foi assim o nosso Sempre foi ministério. Eu assim. falo pra ele, não adianta a gente ter preocupar milhões com de as visualizações, ser bem sucedido, assim, e não tocar vidas. É verdade. Então, quando a gente toca jovens, ontem a gente cantando numa igreja lá em Niterói, um bolo de jovem parou perto da gente, ficou Olha, conversando, glória de quer tirar as Deus. dúvidas, perguntar aos ele, cadê o tiro? Glória. Cadê o milagre? Então, Porque isso pra aqui gente é hoje muito o meu bom. rosto é morto, né? Essa Aham. parte aqui minha, eu não sinto mais. Ó. Entendi. O nervo, entendeu? É Entendi. morto, eu não sinto mais. Eles querem ver um milagre, né? Eles Então, Eles querem colocar a mão, Ah. eles ficam curiosos. um Deixa eu exemplo. ver se tem alguma coisa. Aí eles botam a mão, ai, que nervoso, porque é dura aqui, né? E hoje, assim, ô Dani, Deus realizou um sonho meu, né? Porque eu Verdade. tô na Elite Musical, ganhei uma bolsa de estudo lá. Uau. E ano que vem eu tô me Uau, formando, Glória. né? E vou Professora. pra área de pedagogia, Vai que é me o dar meu aula, hein? Vai sonho. me dar aula de E música. eu quero dar
Parabéns. muitas aulas de canto para as crianças, né? Quero trabalhar com Maravilhoso. criança também. Então já está contratado o projeto Amor Sem Limite. Com certeza a gente ainda vai ter Nicole, muito trabalho. Nicole. Vou entrar nas Vou colocar aula de comunidades, música. Você vai comigo né? nas Abençoar comunidades. essas crianças, Amém. né? Que a mãe não tem condição, né? Amém. Porque a minha mãe, na época, ô, Renan, pagou um mês de aula de canto, porque na época ela ganhava R$50 de faxina para criar um montão de filho. E aí ela pagou R$10. Que a aula de canto era R$10 na época. Aí o primeiro mês ela pagou. Quando foi no segundo, ela falou: filha, ou eu compro mistura, É. ou eu compro biscoito para vocês, ou eu pago a aula de canto. E fiquei muitos anos parada. Olha só. Aí quando eu retornei hoje, Deus me deu essa Glória a oportunidade E dessa vai bolsa. se formar, Glória a Deus. vai dar aula para Em nome de Ó, Nicole. glória. E vai E tocar vai a dar vida de aula da muita Moça gente. Limite. E a Amém. gente vai junto andar nessas comunidades para Amém. conversar Em com nome essas de crianças. Jesus. Gente, Vai ser lindo. que bom receber vocês. É claro que Obrigada. quando sair a música, a gente vai querer receber vocês aqui de novo Tá para bom. vocês cantar aí e falar um pouco mais sobre isso, Perfeito. tá? E deixa para nossa galera aí o endereço de vocês das redes sociais, para que o pessoal possa acompanhar lá tanto no YouTube quanto no Instagram de vocês. E falta pouco para bater 100 mil seguidores. Então, vamos ajudar, vamos dar essa Pode força, dar, galera. pode dar. Ai, gente, Fala. pode falar, amor. Ó, nosso Instagram, Família Cavalcante Oficial. Canal do YouTube, Família Cavalcante. E também tem agora, fizemos TikTok também, né? Família Cavalcante. Ih, acho que isso. Com Y, hein, oficial. Ó, isso aí, gente. Cara da riqueza, Segue lá, gente. acompanha lá. Casal Y. Que Deus abençoe. Vocês sejam muito bem-vindos sempre. Obrigado, Amém. A Renan. porta do nosso podcast está aberta para vocês. Obrigado. E Obrigada. lembrando, gente, continue aí acompanhando o nosso podcast, se inscreva no canal, tá? Ative as notificações, corre lá no Instagram também e siga o podcast Sem Limite no Instagram, que também tá bombando. Tá bombando E de também corte. não se esqueça de acompanhar aí o nosso trabalho, Amém. principalmente minha amiga Dani Cunha, que tem feito um trabalho extremamente relevante. Obrigada, tá? amiga. Estamos aí nesse pleito, aí nessa candidatura, e ela já tem abençoado muita gente, vai fazer muito mais. Não é Amém, Dani? amém. @, Dani Cunha Rio. E você já conhece, sabe? Corre lá. Mas quem não Irmão conhece, Lopes. passa a conhecer também. Vai É. lá e me acompanha lá também, se você não conhece, pra gente estar junto Amém. e fazer esse barulho aí, abençoar e continuar abençoando mais e mais vida. Gente, vamos terminar Muito com a Família obrigada. Cavalcante cantando Pai Eu Confiarei. Aí a gente vai fechar com eles cantando mesmo, tá? Tchau, tchau. Show. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Pegos de surpresa. E aí? Vai lá. Quem sabe faz ao vivo. Coro, vai. Como é que é o início, amor? Gente, esqueceram. 8 anos assim, já esqueceram. Deixarás Deixarás te levar, Confio em ti. vem me descansar. Confio em ti. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Que eu te fiz. Como for impossível, Clamarás a mim. clamarás a mim. Clamarás a mim. Tu lembrarás que sou teu pai, não me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Não me esquecerá. Gente, que Deus abençoe vocês. Deus Beijo. abençoe. Dani, obrigado, Renan.